Olá, olá! Esta é a sexta parte de uma série de vídeos tutoriais sobre os princípios básicos da epistemologia. Como sempre, recomendo seguir os vídeos da playlist na sequência, porque estou apresentando os conceitos numa progressão explicativa. Então, alguns conceitos importantes deste vídeo já foram explicados nos vídeos anteriores, ok? Então, é importante mesmo seguir essa sequência. Neste vídeo, veremos o racionalismo de Descartes. E com isso em mente, começamos. René Descartes, portanto, é o filósofo desse vídeo, e ele foi um filósofo que viveu no século XVII, durante a Revolução Científica e o surgimento da modernidade. As ideias de Descartes são conhecidas como racionalismo cartesiano. Ao longo do vídeo, isso ficará claro do porquê que tem esse nome. Mas, de forma introdutória, é importante saber que o racionalismo cartesiano refere-se à ênfase que Descartes deu à razão como fonte principal e mais confiável do conhecimento. Vou apresentar um contexto histórico e filosófico. A modernidade, então, ela foi marcada por transformações sociais, políticas, econômicas e tecnológicas. Isso aqui é apenas informações mesmo para contextualizar, para entender em que contexto Descartes desenvolveu a filosofia dele. Então, tinha várias coisas acontecendo no mundo, né? Entre elas, a descoberta de continentes conhecidos, guerras de religião, reforma contra reforma, descoberta do telescópio, a elaboração da teoria heliocêntrica. Na França, alguns conflitos também. Roger Bacon e a sua famosa frase de saber é poder, né? Então, as descobertas de Copérnico, Kepler, Galileu, Francis Bacon e o método indutivo. Então, tudo isso acontecendo simultaneamente. Isso é mais para contextualizar mesmo o momento dessa filosofia de Descartes, mas sem ser também exaustiva e também sem aprofundar muito, ok? É mais por curiosidade mesmo. Enfim, o que importa de tudo isso, né, é que esse contexto histórico de intensas transformações, que desde transformações científicas, religiosas e políticas, impulsionou Descartes a buscar um novo fundamento racional e seguro para o conhecimento. Estamos aqui a tratar dos princípios básicos da epistemologia. E se estamos a tratar dos princípios básicos da epistemologia, então é óbvio que o que nos interessa é as questões relacionadas ao conhecimento. E o Descartes, naquela época, então, ele tentou buscar um novo fundamento baseado na razão que assegurasse o conhecimento. Bem, e antes de Descartes, a reflexão filosófica, ela concentrava-se primariamente na ontologia e na teologia, vistas como os núcleos fundamentais, e a lógica era tratada como um mero instrumento de controle formal do raciocínio. As reflexões, então, sobre o conhecimento eram consideradas como derivações desses saberes ou das estruturas lógico-formais. Por exemplo, a física de Galileu apresentou um desafio para a filosofia: estabelecer novos fundamentos para o conhecimento físico-matemático e reposicionar a metafísica e a teologia. Considerando essas necessidades e a falibilidade da percepção sensorial para justificar verdades de maneira indubitável, Descartes, então, começa um novo projeto. Essa falibilidade da percepção sensorial para justificar verdades de maneira indubitável, nós já vimos com o ceticismo nos vídeos anteriores, ok? Bem, então, começando a detalhar o tema do nosso dia, que é o método cartesiano.
E o método cartesiano tem um propósito, um objetivo principal, a busca pela certeza. Bem, o projeto cartesiano de Descartes começou com uma pergunta: é possível alcançar um conhecimento certo e seguro? Descartes ele queria solucionar o problema da justificação sob o mesmo critério de rigor utilizado pela matemática, por exemplo. E ele acreditava que esse rigor extremo possibilitaria a certeza lógica. O objetivo, então, era encontrar uma base firme sobre a qual construir um sistema de pensamento inabalável, livre das enganosas impressões dos sentidos. Para isso, ele desenvolveu o método cartesiano, fundamentando o conhecimento humano na razão e estabelecendo o problema do conhecimento como núcleo da reflexão filosófica moderna. Algumas perguntas, então, que podemos associar ao projeto de Descartes. Em que devemos confiar? Que elementos nos poderão dar a garantia de conhecimento se aparentemente tudo é fonte de engano? Como distinguir o verdadeiro do falso? Como encontrar alicerces sólidos e inabaláveis que sirvam de base para garantir o conhecimento? O ponto de partida, então, de Descartes foi assumir o ceticismo. Ele realmente colocou tudo em dúvida. E a estratégia dele, ao colocar tudo em dúvida, foi duvidar de tudo que pudesse ser questionado até encontrar algo que fosse absolutamente indubitável. Calma que vamos entender tudo, tá? Que eu estou a introduzir o tema, que é para a gente começar a se acostumar, desde com os termos e tudo mais. Vamos construindo esse conhecimento juntos, ok? Bem, então surge a dúvida metódica, ok? E a dúvida metódica, portanto, ela é uma estratégia de investigação filosófica proposta por Descartes como parte do seu método para alcançar o conhecimento seguro e verdadeiro. Para Descartes, a ideia de colocar em dúvida todas as crenças e opiniões prévias sobre um assunto para eliminar as possibilidades de erros era uma metodologia confiável para alcançar o conhecimento verdadeiro, livre de incertezas e inconsistências. Então, no seu projeto, Descartes ele abraçou o ceticismo. E, ao abraçar esse ceticismo, ele formulou essa dúvida metódica. E esse processo, então, ele inicia uma nova linha epistemológica, certo? Uma nova linha, quando dizemos uma nova linha de epistemológica, o que queremos dizer é que o processo por Descartes ele iniciou uma nova linha de como entender o conhecimento, rompendo, então, com a tradição naturalista e propondo um método específico para o conhecimento, com ênfase na dualidade de substâncias. Calma que vamos entender. Essa dualidade de substâncias é o que chamamos de res cogitans e res extensa. Vamos voltar aqui, né, na questão da tradição naturalista. O Descartes ele rompe, então, com essa tradição, e essa tradição nada mais é do que uma concepção ilemórfica da alma e a visão de mundo, que seria aristotélica e escolástica. A concepção ilemórfica, ou também podemos usar um outro termo, que seria o ilemorfismo, certo? O ilemorfismo é a perspectiva que assume que as substâncias materiais elas podem ser explicadas em termos de dois princípios fundamentais: a matéria e a forma. E a forma entendida como um princípio organizador, ok? Então, a forma ela é inerente à organização da matéria. E o que Descartes faz é romper com isso, ok? E também dentro dessa concepção ilemórfica,
E dentro da epistemologia naturalista, o conhecimento ele era encarado como um processo da natureza humana, como uma unidade intrínseca entre mente e corpo. É uma perspectiva naturalista, ok? E Descartes ele rompe com isso no seu projeto e vamos entender também o porquê. Então, assim, resumindo, de certa forma, aqui, resumindo a introdução, né, Descartes ele é explicitamente creditado por romper com essa tradição naturalista ao introduzir o dualismo de substâncias, que vamos entender, ok? Separar a mente e o corpo, também vamos entender, e ignorar as outras faculdades cognitivas e focar na razão, coisa e substância pensante. Como vimos no primeiro vídeo, essas outras faculdades cognitivas são a percepção e a sensação, ok? Então, voltando, né, para a dúvida metódica, a dúvida metódica coloca tudo em dúvida. Ela parte da perspectiva cética de que devemos questionar tudo aquilo que queremos conhecer. E como o Descartes ele coloca ênfase na razão, né? Então ela descarta as percepções sensoriais, as experiências passadas e as crenças fundamentais sobre o mundo e sobre nós mesmos. Então a dúvida metódica é meio que até óbvio, ela coloca tudo em dúvida, ok? E parte então dessa perspectiva cética de que tudo é possível de ser questionado, certo? A dúvida metódica também, ela acaba por ser uma via ou um meio, dentro desse projeto cartesiano de Descartes, ela acaba sendo uma via, um meio para eliminar possíveis erros. Por quê, né? Que ela acaba sendo uma via para eliminar possíveis erros. Porque ao colocar tudo em dúvida, ela possibilita dissolver as crenças falsas ou duvidosas, especialmente aquelas baseadas nos sentidos ou em testemunhos alheios. E a dúvida metódica também passa a ser um instrumento que submete as crenças a um exame para verificar se há incertezas. Então, a dúvida metódica também é uma via, um meio para buscar a certeza absoluta. Para Descartes, o ceticismo é um caminho que permite alcançar a certeza absoluta e livre de erros. Então, essa dúvida metódica, ela é o instrumento primário de Descartes para determinar o que pode ser aceito como conhecimento. E o modo como Descartes utiliza a dúvida metódica como via para um conhecimento verdadeiro representa também o ponto de ruptura com o ceticismo. Mesmo... tem uma chave aqui, sabe? Um pulinho do gato, porque ao mesmo tempo que a dúvida metódica ela através da dúvida, o Descartes ele usa a dúvida metódica e ao fazer isso, de certa forma, ele abraça o ceticismo. Mas esse próprio projeto da dúvida metódica, que nós vamos entender daqui a pouco, ele também acaba por ser um ponto de ruptura com o ceticismo, porque é para onde essa dúvida vai conduzir que vai fazer a diferença, ok? Bem, diferentemente dos céticos, que tendem a concluir que não podemos saber nada com certeza, Descartes usa a dúvida para buscar algo que resista a esse processo de questionamento total. Então, o propósito da dúvida era alcançar a certeza objetiva ou lógica. E essa dúvida ela funciona como um filtro destrutivo e fundacional que descarta o conhecimento prévio e estabelece o critério máximo de riscos epistemológico, ou seja, a indubitabilidade. Características da dúvida metódica. Agora vamos ver essas características.
A dúvida metódica, portanto, e vamos tratar detalhadamente de cada uma delas, ok? Quais são as características da dúvida metódica? Primeiro, ela é universal e radical, ela é hiperbólica, ela é metódica e ela é provisória. Por que ela é universal e radical? Porque questiona todas as suas crenças sem exceção. Então, ela se aplica a tudo e de forma radical. Radical também porque não duvida apenas de ideias específicas, mas de tudo o que se acredita, desde o conhecimento sensorial até as crenças mais fundamentais. E essa dúvida é também radical, no sentido de que vai até a raiz de cada crença para ver se há algo que possa ser considerado indubitável. E o objetivo é eliminar qualquer possível fonte de erro, garantindo que apenas o conhecimento absolutamente certo permaneça, ok? Então, essa é a primeira característica da dúvida metódica. A segunda é que ela é hiperbólica. E por que ela é hiperbólica? Porque ela leva ao extremo. Introduz hipóteses radicais como a possibilidade de estar sendo enganado por um gênio maligno. Então, ela usa do exagero de tudo, certo? Esse gênio maligno, como vimos já nos argumentos céticos, é uma entidade poderosa e enganadora, um demônio enganador, o gênio maligno, ou de que a realidade não passa de um sonho, né? Então, ela produz essa dúvida exagerada, principalmente de duvidar de tudo aquilo que sentimos ou pensamos, ok? Como a possibilidade de estar enganado, como se tudo aquilo que pensamos saber, acreditamos saber, fosse simplesmente um implante, digamos assim, certo? Representações implantadas na nossa mente por um gênio maligno. Então, dessa forma, ao introduzir esse pensamento, é como se toda a realidade não passasse de uma ilusão ou de uma representação. Mesmo que essas suposições sejam improváveis, elas são usadas para empurrar a dúvida ao seu limite máximo, e é por isso que ela é hiperbólica, certo? Testando a solidez das crenças e certificando-se de que apenas o que resiste a essas dúvidas extremas seja considerado verdadeiro, certo? É metódica, essa é a terceira característica da dúvida metódica, é o fato dela ser metódica, certo? E por que ela é metódica? Porque ela é uma ferramenta metódica para encontrar a verdade, ela é um método, ela é o como, ok? O como eu vou encontrar a verdade? Através da dúvida. Então, a ideia não é duvidar simplesmente por duvidar, mas para estabelecer um método, um critério rigoroso de investigação filosófica. E ao duvidar sistematicamente de tudo, busca-se chegar a uma base firme e segura para o conhecimento. A dúvida, então, é usada como um processo ordenado para eliminar incertezas e garantir que apenas o conhecimento, que não possa ser posto em dúvida, permaneça. Por fim, a última característica da dúvida metódica é o seu caráter provisional. Portanto, a dúvida metódica ela é provisória, o que significa que ela deve ser usada como um ponto de partida, mas não como um estado permanente. A ideia não é viver em dúvida para sempre, mas sim usá-la como uma estratégia temporária para depurar as crenças e chegar a uma verdade inabalável. Assim que encontra algo que não pode ser questionado, deixa-se a dúvida de lado e começa a construir um novo sistema de conhecimento a partir dessa certeza. Então, só para sintetizar e deixar isso claro, a dúvida metódica
ela, ela parte da dúvida e considerando essa dúvida, ou então um ponto de partida, onde se assume que todas as crenças são falsas, lembrando que estamos a tratar da epistemologia, e a epistemologia lida com o conhecimento, e a ideia que temos do conhecimento é que o conhecimento ela é uma crença verdadeira justificada, certo? E então essa dúvida ela parte dessa a dúvida metódica, ela parte dessa dúvida, e essa dúvida acaba por ser um ponto de partida onde se assume que todas as crenças são falsas. E da dúvida, então, para a verdade. E a verdade, então, é o ponto de chegada, é o meu objetivo, é onde eu quero chegar estabelecendo esse método da dúvida metódica, certo? Aonde a crença, então, ela passa ela deixa de ser falsa e ela passa a ser indubitável. Então, esse era o objetivo de Descartes com a dúvida metódica para a epistemologia. Então, para Descartes, a dúvida ela é um impedimento à verdade, certeza. Por quê? Porque se há dúvida, segundo ele, não pode existir verdade. Enquanto eu duvido de uma crença, eu não posso considerá-la como verdade. Eu não posso, então, portanto, avançar com o conhecimento. E a dúvida, então, ela é incompatível com a verdade. Um exemplo de conhecimento com verdade indubitável ou credível para Descartes era o conhecimento matemático, que tinha como característica a universalidade das demonstrações. Então, Descartes defendia que, quando bem guiada por regras, a razão pode atingir essa objetividade e distinguir o verdadeiro do falso. A principal fonte de conhecimento é a razão e o raciocínio dedutivo, pois a razão garante a verdade e a universalidade. Mas como garantir que usamos a razão corretamente? Como garantir que essa dúvida metódica vai levar mesmo para a verdade? Bem, segundo Descartes, as ideias credíveis são inerentes ao próprio sujeito, não dependem da experiência e dos dados dos sentidos. Por isso, não são a posteriori, mas sim a priori. Lembrando que já vimos nos vídeos anteriores o que é a posteriori e o que é a priori. O problema, então, não está na razão, mas no uso em que é feito dela. O mau uso da razão gera interpretações diversas e equivocadas da realidade. E se bem guiada por regras, a razão pode atingir essa objetividade. Por quê? Porque ela é capaz de distinguir o verdadeiro do falso. Aqui eu fiz uma pergunta anterior de como é que a dúvida metódica garante, então, que se pode chegar a um conhecimento verdadeiro. E aqui, então, aqui estamos a introduzir esse processo, né, desse questionamento segundo Descartes, ok? Bem, então, como vimos, a dúvida metódica é o ponto de partida do método cartesiano, pois ela elimina todo esse conhecimento incerto. O passo seguinte, então, de Descartes, envolve a reconstrução do saber sobre bases seguras através da aplicação de 4 regras: evidência, análise, ordem e enumeração. Vamos ver em detalhes cada uma delas, ok? A evidência, então, ela tem uma função crítica de nunca admitir como verdadeiro nada do que não se tivesse evidência de que assim o era, e só formular juízos sobre o que se apresentasse ao espírito com tal clareza e distinção que resultasse indubitável.
E como se reconhece, então, a evidência? Através da clareza, que significa a ausência de distorções que podem gerar imprecisões, e através da distinção, que seria a definição exata de um conceito de modo que não pode ser confundido com o outro. E tanto a clareza como a distinção acabam por ser critérios para reconhecer a evidência que levará à verdade. E então surge o cogito, porque ele aparece como modelo de verdade autoevidente. Calma que ainda vamos entender, estamos ainda a detalhar todos os passos, ok? A análise. Então, a análise é o passo de dividir cada uma das dificuldades apresentadas em tantas partes quanto possível. E a análise, ela garante que cada componente a ser examinado separadamente possa ser submetido ao rigor da dúvida e do critério da clareza e da distinção. A ordem envolve proceder por ordem, começando pelos objetos mais simples e mais facilmente conhecidos para ascender ao conhecimento dos mais complexos. E permite que o conhecimento seja derivado dedutivamente das verdades indubitáveis, como o cogito e as ideias inatas, assegurando que o restante do sistema cognitivo obtenha sua justificação a partir desses princípios. E, por último, a enumeração e a revisão. Fazer enumerações e revisões tão completas e abrangentes que se possa ter certeza de nada omitir. E visa garantir que a cadeia de deduções, a reconstrução do sistema, seja logicamente infalível, mantendo a coerência e a certeza. Então, aqui vamos fazer uma revisão de tudo isso. Então, Descartes, ele parte da dúvida, certo? Mas ele parte da dúvida para quê? Para a verdade, certo? Da dúvida para a verdade. E a dúvida, essa partida da dúvida, então, é um método, certo? Um método da dúvida metódica. Da dúvida para a verdade através da dúvida metódica. Da dúvida para a verdade através da dúvida metódica para a construção do conhecimento. Então, aqui que Descartes se separa do ceticismo. Por quê? Porque Descartes parte da dúvida. E aqui na dúvida, ele está abraçado ao ceticismo. Mas o ceticismo, como nós já vimos, né, o objetivo dele é suspender o juízo, certo? Descartes não. O ceticismo, ele assume que não há garantias para o conhecimento. E aqui é onde Descartes, então, se separa do ceticismo, porque ele quer construir o conhecimento. Ele acredita nessa possibilidade de construção do conhecimento. Então, da dúvida para a verdade, através da dúvida metódica, para a construção do conhecimento, ok? Repetindo mais uma vez para isso ficar bem fundamentado. Da dúvida para a verdade, através da dúvida metódica, para a construção do conhecimento, ok? E como ele vai construir esse conhecimento? Através das regras de aplicação que estávamos vendo anteriormente, ok? A primeira regra de aplicação é a evidência. E a evidência, ela é definida como o padrão de certeza do quê? Da dúvida metódica. Então, retomando tudo, da dúvida metódica para a verdade, através da dúvida metódica para a construção do conhecimento, usando regras de aplicação, aonde essa dúvida metódica ela vai definir o padrão de certeza da evidência, ok?
E a evidência usará dois critérios, a clareza e a distinção, certo? Da dúvida para a verdade, através da dúvida metódica, para a construção do conhecimento, através de regras de aplicação, onde a dúvida metódica vai definir o padrão de certeza da evidência, que é a primeira regra de aplicação, através dos critérios de clareza e distinção, ok? E essa evidência, essa primeira evidência, é o cogito, ok? Penso, logo existo. Eu não entrei ainda em detalhes do cogito, nós vamos entrar depois, certo? Mas eu acho que isso é importante já ter tudo isso em mente antes da gente entrar no cogito. Porque o cogito, ele vai ser a primeira verdade auto-evidente para Descartes, ok? Aí entra a análise, certo? É só voltar e ver o conceito e para que é cada uma delas depois. A ordem e a enumeração. E a análise, ordem e enumeração vão fornecer a estrutura lógica para a dedução e reconstrução do saber sobre essa fundação indubitável, ok? Então, o tal do cogito de Descartes, o tal do cogito, ergo sum, ou penso, logo existe, ele está aqui, certo? Descartes saiu da dúvida e ele foi para a verdade, ok? Ele saiu da dúvida e utilizou a dúvida metódica para chegar nessa verdade, construindo o conhecimento através de regras de aplicação. E essas regras de aplicação, a primeira delas é a evidência. E essa dúvida metódica, ela vai definir esse padrão de certeza da evidência, ok? Chegando ao cogito. E o cogito, então, vai ser a primeira verdade auto-evidente para Descartes. O penso, logo existo, ok? Então, isso daqui é muito importante ter em mente e eu acho que, espero que isso ajude a entender, porque é onde eu percebo que os alunos têm mais dúvida, mais dificuldade em fazer essa ponte do para que Descartes está fazendo, elaborando tudo isso, ok? Então, eu tentei fazer uma imagem que facilitasse o máximo possível esse entendimento, ok? Então, vamos. Cogito ergo sum. Voltando, o cogito está aqui. O cogito, portanto, ele é a primeira verdade indubitável na construção do conhecimento. Cogito ergo sum. Penso, logo existe. Então, a dúvida metódica, aqui tem uma imagem que eu coloquei que é da obra do Descartes, onde ele trata disso, do cogito, certo? Aqui, a dúvida metódica questiona todas as crenças, incluindo a existência do mundo externo e a confiabilidade dos sentidos. A dúvida metódica, portanto, leva, como já vimos anteriormente, acho que agora fica mais fácil de entender, leva ao cogito e esse surge como uma verdade indubitável. O que é uma verdade indubitável? Que é impossível de negar. Então, o que Descartes pensa, né? Esse cogito ergo sum, mesmo que eu duvide, estou a pensar. E se penso, eu existo. Ele duvidou de tudo, ok? Vamos voltar um pouco. Ele colocou tudo em dúvida. E ao colocar tudo em dúvida, o livro dele era Meditações. Então, o que ele estava fazendo? Ele estava a meditar, ele estava a refletir sobre a própria natureza do conhecimento. E ele colocou tudo em dúvida. E ao colocar, deixa eu voltar aqui, ao colocar tudo em dúvida e utilizando tudo isso, buscando um conhecimento, ao colocar tudo em dúvida, ele anulou todas as crenças. Nenhuma das crenças existia. É como se fosse começar do zero. E ao começar desse zero, ao anular todas as outras crenças, o que ficou? Então, segundo Descartes, isso que ficou é essa consciência da própria existência.
a própria consciência da existência do pensar. O penso, logo existo. Mesmo que eu duvide de tudo, o que fica? Eu ainda estou a pensar. Né? Mesmo que eu duvide de tudo, o meu pensamento, a minha razão estão aqui. E se eu penso, eu existo. Então, o cogito, né, é essa consciência do pensamento, é a verdade, e por isso que ela é autoevidente, porque ele buscava essa evidência, é a verdade que não pode ser falsa, pois mesmo ao duvidar, o sujeito pensante, ele deve existir, ok? E essa coisa pensante, certo? Essa consciência de si, Descartes vai chamar de coisa pensante. E foi revelada, né, de forma autoevidente, porque estava ali seguindo o primeiro critério da evidência, como vimos na imagem anterior. Essa coisa pensante revelada pelo cogito, ela é, então, uma consciência solitária, que ele chama de res cogitans. Seria uma substância, certo? Uma substância que não é espacialmente estendida e não está necessariamente localizada em nenhum corpo. Então, é como se, nesse momento, onde ele anula todas as crenças, certo? É onde ele tem esse contato, né, na ideia dele, ok? Não sou eu a explicar a ideia dele. É onde ele tem esse contato com essa coisa pensante. Isso que ele chama de consciência solitária, que para ele é uma substância que não é espacialmente estendida e não está necessariamente localizada em nenhum corpo. Então é como se ele acessasse através do cogito, não sei se eu poderia chamar disso, mas acho que pelo menos para entender, como se ele acessasse essa dimensão dessa consciência solitária, ok? Bem, a dúvida de Descartes. Então, como posso confiar que tudo o que percebo é real e não um engano do gênio maligno, como vimos no outro argumento? Então, aqui eu coloco uma outra imagem de um trecho do livro dele. E aqui eu quero destacar duas partes. A primeira está aqui. 3 partes, na verdade. Então, o que ele diz? Encontro em mim faculdades de pensar totalmente particulares e distintas de mim. Lembra? Ele identificou uma outra substância, uma outra dimensão. A dimensão da razão, a dimensão do pensamento. Encontro em mim faculdades de pensar totalmente particulares e distintas de mim. Entretanto, que não podem ser concebidas sem mim, sem uma substância inteligente a qual estejam ligadas. Então, essa consciência de si, que podemos chamar de ser ou coisa ou substância pensante, ser pensante, coisa pensante, substância pensante, cada um escolhe como quer, né? Essa consciência de si, que essa coisa pensante dentro de si é baseada, então, na capacidade de conceber a mente e o corpo separadamente. É por isso que vimos lá no início do vídeo, né, que ele rompe com o naturalismo, certo? E esse naturalismo que vinha do heliomorfismo, né, onde a forma é um princípio organizador que está inerente, né, inerente à organização da matéria, e ele então concebe a mente e o corpo como entidades, como substâncias separadas, ok? A autoevidência, e é por isso também, né, que ele inaugura um dualismo entre corpo e mente. A autoevidência clara e distinta de uma coisa separada da outra é suficiente para proporcionar a certeza que as duas coisas são distintas para ele, ok? Então, para Descartes, vamos rever isso um pouco agora, há 3 tipos de substâncias, certo? Ou 3 tipos de existências, ou 3 tipos
de realidade. Tudo isso são formas como que podemos nos deparar, termos que são usados para descrever essas ideias, ok? Então, a primeira substância, ou como ele chamava, substância primeira, essa substância vai ser Deus, certo? E lembrando que Descartes, é por isso que eu fiz aquela contextualização lá no começo, saiu da modernidade. Então, o que imperava antes dele eram as concepções da escolástica, as concepções teológicas, ok? Então, ele tá ali na modernidade, ele, de certa forma, ele abandona tudo, mas ele carrega ainda junto com ele essa ideia de filosofar sobre Deus ali. Então, tá ali. Essa substância primeira é Deus, que é concebido como substância perfeita e infinita, a causa primeira de todas as outras substâncias, certo? Deus existe por si mesmo e é a fonte de toda verdade e realidade, para Descartes, ok? Substância pensante, que é o res cogitans, refere-se à mente ou pensamento, aquilo que ele descobre com o cogito ergo sum, que é a primeira verdade auto-evidente. É a substância que tem a capacidade de pensar, duvidar e refletir. A substância corporal, reextensa, refere-se a tudo que ocupa espaço e tem extensão física. É a substância material e é o mundo físico em que vivemos. Então, esse dualismo de Descartes, ele está aqui, nessa substância pensante e nessa substância corporal, ok? Aqui está o dualismo dele. O res cogitans, resistência, que é a mente pensante, realidade material, ok? Então, a existência de um Deus perfeito e bom, que não engana e que criou o intelecto humano para reconhecer a verdade, garante que a razão humana e as ideias claras e distintas não o enganam. Descartes admite a necessidade da existência de um ser superior e perfeito, capaz de garantir a verdade do conhecimento. Deus, então, é tido como a condição necessária para o conhecimento. Então, veja, ele imagina não, né? Ele utiliza a dúvida metódica como uma metodologia, certo? Um método, a dúvida metódica é um método que ele abraçou do ceticismo. Para quê? Para chegar na verdade e construir o conhecimento. E o gênio maligno, que é aquele gênio enganador, é o argumento que ele utiliza para ilustrar esse processo da dúvida metódica, né? E se tudo aquilo que a gente acredita fosse irreal, fosse uma representação de um gênio maligno? Então, ele anula toda essa dúvida e aí ele entra em contato com o cogito, certo? Ao descobrir o cogito, ele descobre, né? Ele tem contato com essa segunda substância, que é a substância pensante, é a mente, é o ser, é a coisa pensante existente dentro dele. E essa coisa pensante dentro dele, por que ela existe? Certo? Porque existe essa hierarquia de substâncias, digamos assim, e essa substância pensante, ela é, dentro de uma hierarquia, a que está mais próxima dessa substância primeira, que é Deus. Então, para ele ter contato com essa substância pensante, ele precisa admitir a existência de um ser superior e perfeito, que vai garantir essa verdade. Porque se o cogito é a primeira verdade autoevidente, eu penso, logo eu existo, isso só é possível para ele porque existe a ideia de Deus, certo? E a ideia de Deus é, então, essa condição necessária para o conhecimento. Bem, se a coisa pensante é imperfeita e infinita,
como podemos conter em si a ideia de perfeição e infinito? Justamente por causa de Deus, porque após estabelecer a distinção entre substâncias, Deus como substância perfeita, a mente como substância pensante e o corpo como substância extensa, Descartes volta sua atenção para a forma como o pensamento se manifesta, ou seja, para as ideias. Se existem, então, essas três realidades distintas, como é que a realidade, então, do pensamento, ela se organiza, certo? É isso que ele vai fazer agora, elaborar essa explicação. Então, as ideias, para ele, são modos de pensar que dependem da substância pensante e têm a função de representar objetos à mente. Descartes, então, vai classificar as ideias em três tipos distintos, baseando-se na consideração de suas possíveis origens ou na fonte de seu conteúdo ideacional, certo? Porque, então, ele está a pensar como as ideias, como o pensamento se organiza dentro dessa realidade do pensamento, do res cogitans. Então, divide-se em ideias que ele chama de adventícias, ideias factícias e ideias que ele chama de ideias inatas. É por isso também que ele é inatista, né? Ou a perspectiva é do inatismo, que vamos ver agora do que se trata. As ideias adventícias, portanto, são aquelas que parecem ser derivadas de coisas que existem fora do sujeito. Elas se originam na experiência sensorial e a mente é levada a pensar que elas são derivadas de coisas externas, porque o indivíduo as nota mesmo quando não as quer, e sabe por experiência que não dependem de sua vontade. Incluem ideias sensoriais, como as do sol, da lua, cores, sons, calor, frio e similares que têm sua origem na realidade formal de coisas existentes independentemente da mente do sujeito. Então, é tudo que existe fora do sujeito. É a realidade existente material. As ideias factícias são aquelas que são inventadas ou criadas pelo sujeito. O conteúdo dessas ideias tem sua origem no conteúdo de outras ideias e são fabricadas pela mente através da composição e combinação de ideias já existentes. Seriam as ideias, né, nossa capacidade de imaginar sereias, hipogrifos, pégasos ou qualquer outra coisa que seja. O conteúdo da ideia de Pégasus, por exemplo, é tirado dos conteúdos da ideia de um cavalo e da ideia de um pássaro, certo? Foi construído, né? Construído a partir de outras imagens. A realidade objetiva, então, dessas ideias factícias se origina na realidade objetiva de alguma outra ideia e não na realidade formal de um objeto externo. As ideias inatas, então, são aquelas cujo conteúdo tem sua origem na própria natureza do sujeito. Atuam como uma faculdade ou capacidade inata, significando que temos dentro de nós a capacidade de convocar a ideia, certo? Por que nós temos a ideia, segundo Descartes, de convocar a ideia da coisa pensante? Porque o res cogitans é uma ideia inata. E as ideias inatas dão um conhecimento a priori das verdades eternas que estruturam o universo. O entendimento do que é uma coisa, o que é a verdade e o que é o pensamento parecem derivar simplesmente da natureza do sujeito. Ou seja, essas ideias já existem ali. Então, nós apenas convocamos elas, né? Chegamos até elas ou conseguimos acessá-las, ok?
3 ideias inatas, então, que Descartes reconhece. Quais são? A primeira é a ideia de Deus, a substância, né? Primeira. A ideia da mente, que é a substância pensante. E a ideia do corpo, a substância extensa e indefinida. O conceito de união mente e corpo é listado como uma quarta ideia inata. É importante notar que a ideia de res cogitans pertence ao pensamento e é inata, ok? Como eu já havia mencionado. Mas é bom reforçar, ok? Por isso que eu repito tanto as coisas ao longo dos vídeos. Bem, formalização da demonstração racional de Deus. Que é isso que Descartes faz. Ele vai demonstrar racionalmente Deus. Na ideia dele, né? Na concepção dele, ele vai demonstrar racionalmente Deus. Então, existe em nós a ideia de perfeição, e essa ideia de perfeição é uma ideia inata. Se somos imperfeitos, não podemos ser causa da imperfeição, não podemos ser causa da ideia da perfeição, claro, sim. E a ideia de perfeição não pode vir do nada, certo? Só um ser perfeito pode ser a causa da ideia de perfeição, ok? Se a ideia de perfeição existe em mim, logo o ser perfeito existe. Deus existe. Que não poderia existir, né? Como uma ideia aqui, ó. Uma depende da outra. Há uma certa dependência ali. Bem, crítica, então, ao racionalismo, porque vimos todas essas ideias dele e agora vemos, então, as críticas a essas ideias do racionalismo. Bem, antes de entrar nas críticas, vamos fazer um check nas contribuições positivas de Descartes. Segundo Bolden, o mecanismo cartesiano concebe o corpo humano como uma máquina regida por leis físicas, fundamento da fisiologia científica moderna, ao propor que as funções corporais, inclusive o movimento e o funcionamento do coração, podem ser explicadas sem recorrer a princípios vitais ou espirituais. Descartes criou um sistema de coordenadas cartesianas que uniu álgebra e geometria e abriu caminho para o cálculo. Ele era um matemático, ele não era só filósofo, não pensava só sobre filosofia, mas sobre muitas coisas, ok? E realizou avanços em matemática, óptica, fisiologia e física. Entretanto, esse termo, o teatro cartesiano, eu emprestei do Daniel Dennett, que ele fala sobre isso, né? Que o dualismo cartesiano como um legado extremamente problemático, que eu estou muito de acordo com Bolden e Dennett, ok? Então, vamos agora tratar desse teatro cartesiano. E teatro cartesiano é um termo emprestado de Daniel Dennett. Para Dennett, então, Descartes deixa um legado problemático, diria até extremamente problemático. Descartes concluiu que as mentes humanas não eram entidades materiais, como cérebros, mas eram feitas de uma segunda espécie de substância que não precisava obedecer às leis da física. E para Descartes, a diferença entre humanos e animais era absoluta e metafísica. Animais eram meros autômatos irracionais, enquanto humanos tinham alma. O dualismo cartesiano de Descartes foi tão vívido e convincente que influenciou fortemente todo o pensamento subsequente sobre o tema da mente. Então, o dualismo ainda é uma perspectiva presente na filosofia até hoje que é importante contestar, ok? Para Bolden também, né? Para Bolden, Descartes também deixa um legado problemático. A mente, e qual legado seria esse? A ideia de que a mente não é uma máquina, mas sim uma coisa pensante, que é a substância consciente de si, enquanto o corpo é uma coisa estendida, material. É esse próprio dualismo. Então, esse dualismo é problemático.
a consciência e a inteligência pertencem à mente, não o corpo. Então, esse foi um legado dele, de que a consciência e a inteligência pertencem à mente e estão extremamente separados do corpo. Então, são pensamentos que a gente vê até hoje na filosofia. Então, é um legado problemático que devemos sempre criticar, ok? Continuando esse legado ainda dentro da perspectiva de Bolden, a mente é ilimitada em sua liberdade de escolha, livre-arbítrio, sendo o aspecto pelo qual carregamos a imagem e semelhança de Deus. Então, essa ideia vem ali, é um legado também da filosofia de Descartes. Não só, mas também contribuiu para isso. A mente e o corpo a mente e o corpo são tão diferentes que a sua associação e interação causais são metafisicamente ininteligíveis nos termos de Descartes. Então, esse é outro legado. E ele sugeriu que a interação entre mente e corpo era mediada pela glândula pineal, que ele comparou como sendo um leme de um navio, onde a vontade causaria movimentos no corpo e as percepções, sensações afetariam a mente. E, por fim, o último legado que Bolden menciona são as correlações mente-cérebro só poderiam ser devidas ao decreto benevolente de Deus, que seria o que ela chama de uma causação natural, não a uma causa natural que pudesse ser compreendida pela ciência, implicando que a psicofisiologia só poderia fornecer dados de correlação, não inteligibilidade teórica. Bem, aí entramos então na refutação específica do dualismo, né, proporcionada por Dennett, principalmente junto com Kingsborn. Não sei exatamente como fala, mas acho que é Kingsborn, não sei. Bem, voltando, refutação do dualismo. Então, a principal objeção ao dualismo, segundo Dennett, é o problema da interação entre substâncias, certo? Interacionismo cartesiano, porque ele separou, mas ele não especificou bem como elas interagem. Se a mente imaterial e o corpo material são distintos, como eles interagem? O corpo envia informações à mente e a mente envia ordens ao corpo. Então, isso, né? E Descartes postulou a glândula pineal como o local dessa interação, onde o corpo envia informações à mente, a mente envia ordens ao corpo, né? Mas o conflito reside no que Dennett chama de princípio de conservação da energia, que o dualismo aparentemente viola, pois as mensagens da mente imaterial, como que eles interagiriam? Porque essas mensagens, elas não seriam físicas, não teriam energia nem massa para afetar o cérebro, ok? Então, é assim que o Dennett refuta o dualismo. A refutação do teatro cartesiano. Bem, o teatro cartesiano é a visão de Descartes de que a pineal serve como esse portão giratório da consciência. A refutação central é que, uma vez descartado o dualismo de Descartes, não há mais lugar para um centro funcional ou um observador interno no cérebro. E a persistência dessa imagem é chamada de materialismo cartesiano. Bem, também apresento aqui uma perspectiva de Contingham, que ele explora como Descartes defende a separação entre mente e corpo com base nas ideias claras e distintas. Ele argumenta que, para Descartes, a mente pode ser concebida de forma independente do corpo, sugerindo uma existência separada, certo? A linha dele de raciocínio é muito semelhante à do Dennett, porque ele mostra que Descartes tem uma dificuldade de ligar a certeza subjetiva das ideias claras e distintas à realidade objetiva do mundo. Ele também questiona se a capacidade de conceber a mente separada do corpo garante, de fato, sua independência real, destacando que podem existir conexões entre ambos que o intelecto humano não é capaz de perceber. E também aqui um outro argumento, né, que um crítico do cartesianismo, o Arnold,
apontou problemas na filosofia de Descartes, especialmente a relação à concepção de Deus. Ele questionou a ideia de que Deus teria criado não apenas o mundo físico, mas também as verdades eternas, como as leis da lógica e da matemática. Então, essa visão, segundo Arnold, ela levanta questões sobre a liberdade divina e como essas verdades criadas poderiam limitar a própria soberania de Deus. Além disso, Arnold criticou a ideia cartesiana de que a mente e o corpo são completamente distintos, sugerindo que essa separação pode não ser tão clara quanto Descartes acreditava. E com isso eu encerro esse vídeo de hoje, ficou um pouquinho longo, mas espero que tenha dado para entender todo esse racionalismo cartesiano, ok? Então, até a próxima e ânimo com os estudos.